muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda Tez. Estou aqui hoje para apresentar para vocês sobre a Mafuz Imóveis de Luxo, que é a nossa patrocinadora oficial do podcast. E por falar nisso, vamos falar aqui um pouco da Mafuz. A Mafuz, ela é especialista em casas e apartamentos de alto padrão, localizado na Alphaville e também Vila da Serra. Se você tem experiência aí com imóveis ou então está querendo adquirir o seu, deixa o contato aqui para você seguir eles nas redes sociais. E agora vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Ele que é CEO da consultora Jari Limitada e escritório de advocacia Rodrigo Ferreira, Sociedade Individual de Advocacia, advogado há mais de 25 anos e com experiência no setor de construção civil, né, setor imobiliário, há mais de 30 anos de consultora, a consultora Jari. Com vocês, Rodrigo Ferreira. Boa tarde a todos. Vamos começar, Fernanda. Vamos lá. Rodrigo, agora que a gente escutou um pouco do seu lado profissional, conta pra gente um pouquinho de quem é o Rodrigo, sem dizer o que você faz. Eu sou pai de 4 filhos, fiz gêmeos 2 vezes, é uma raridade o que eu fiz, e sou gêmeos também, muita gente não sabe. Sou marido, sou casado, sou profissional, já fui profissional liberal, hoje eu me enxergo como um empreendedor, tanto no ramo do direito, que eu tenho escritório de advocacia, e também tenho uma construtora, né? Então eu falo que hoje eu sou empresário do ramo de direito e não advogado, porque eu já passei daquela fase de advogar, eu já estou um pouco acima daquilo. Né? E a Rafaela, né, pessoal, que é casada com o Rodrigo, ela está aqui hoje. Vou brincar aqui com ela. Rafaela, você brinca que seu marido tem 2 empregos, igual o Júlio? Com certeza. Né, advogado e também da consultora. Rodrigo, também sei que você faz Muay Thai, né? Conta pra gente como que é conciliar tantas demandas no seu dia. É porque para mim ter condição de trabalhar e de raciocinar, o meu trabalho jurídico, ele é 100% pensamento. Eu tenho que criar teses. Então, eu tenho que fazer exercício físico até para oxigenar minha cabeça. Né? Então, assim, todo empresário, se quiser ser bem sucedido, ele tem que tratar do corpo, da mente, da alma. Não adianta. Não adianta eu trabalhar o dia inteiro e eu não ter saúde. Né? Então, eu tenho um tempo fixo todo dia para mim poder estudar, para mim ler, para mim trabalhar e para mim fazer exercício. E o final do dia é por conta da família. E agora conta pra gente algo do Rodrigo que ninguém sabe. Uma curiosidade. Poucas pessoas sabem disso. Como eu falei, eu fiz gêmeos 2 vezes, né? Meus últimos 2 gêmeos agora, faz 3 anos agora, dia 28 de maio. E a minha menina, né? Eu tenho 2 homens, os 2 primeiros são 2 homens. Os 2 segundos é um casal. A minha menininha chama Márcia, porque é o nome da minha irmã, que é gêmeas comigo, que faleceu. E aí eu fiz essa homenagem à minha irmã e coloquei o nome da minha filha. Muita gente não sabe por que ela chama Márcia. Que gracinha! Então é uma homenagem à minha irmã que faleceu, que era gêmeas comigo. Muito legal você ter pensado nisso. Mas então veio a menina. Veio uma, mas tem 3 irmãos para tomar conta. Isso que é legal, né? Que aí você não vai preocupar sozinho. Quando crescer. Tem 3 irmãos para tomar conta. E na infância, teve algo que te levou a ser advogado? Eu sempre quis ser advogado. Eu nunca pensei... Você entra na faculdade, o pessoal fala, eu quero ser delegado, juiz, promotor. Eu sempre quis ser advogado, que quando eu vi alguma coisa errada ou uma injustiça, eu queria sempre interferir, mas não sabia como. Então, desde que eu pus o pé na faculdade, eu sempre quis ser advogado. Eu falo assim que... advogado, às vezes eu pego um processo final de semana ali... A esposa fala assim, você está trabalhando hoje, eu nem vejo como trabalho, porque eu gosto tanto que eu não consigo nem enxergar que eu estou trabalhando. É uma paixão que eu tenho, a advocacia. Isso é legal, né? Realmente é uma paixão. E para o pessoal entender mais, para quem está assistindo, porque eu falei que você é advogado há mais de 25 anos, mas também tem a consultora há mais de 30. Explica um pouquinho como que foi isso de ter 2 negócios. Eu faço 50 anos agora e formei com 22. Então eu vou fazer 28 anos de formado em Direito. Desde o meu primeiro ano, da primeira semana que eu formei, eu já montei meu escritório de advocacia. E depois de 18 anos, essa construtora que eu sou dono hoje, ela é familiar. Foi meu pai que criou, e meu pai ainda está vivo, meu pai ainda trabalha lá, mas hoje 98% da empresa pertence a mim e meu irmão mais novo.
Meu pai deu pra gente, todo filho que fazia 18 anos ganhava uma porcentagem da empresa. Ah, que legal. E a gente veio trabalhando e comprando dele as outras cotas. Ia juntando dinheiro e comprando. Por que eu vim mexer com duas profissões? Na verdade, eu até trabalho com outras coisas. Eu mexo muito com direito eleitoral. Normalmente são pessoas mais abastadas. E eu percebi que o empresário bem-sucedido, ele tem no mínimo duas empresas de ramo diferente. Porque é difícil ter uma crise que pegue dois ramos diferentes. Sim. Tirando a Covid, que pegou o mundo todo e pegou tudo. Então, depois de 18 anos de formado em direito, eu falei, gente, eu vou assumir minha cadeira na construtora. Porque eu já era dono, eu recebia divisão de lucro no final do ano, quando dava lucro, mas sempre deu, graças a Deus, mas eu nunca trabalhei nela. Então tem 10 anos que eu assumi minha cadeira na construtora. Entendi. Então hoje eu fico meio horário na construtora, meio horário na advocacia. Eu toco as duas empresas. E lá nessa consultora, você faz mais coisas de contrato? Sim, eu tenho um irmão que é meu sócio, meu irmão é engenheiro civil, meu pai e meu irmão ficam na obra. E eu fico no escritório, contrato, compra e venda, avaliar, olhar a documentação de imóvel, incorporação, tudo que é documentação, matrícula, escritura, registro, toda a documentação do escritório, inclusive o caixa do escritório fica na minha mão. Entendi. Aí sim, meu irmão e meu pai, que são engenheiros, aí sim eles ficam na obra. Mas prestar serviço para outras consultoras que estão assistindo aqui a gente hoje, não? Não, a gente é muito procurado, nós temos 30 anos só na região da Cidade Nova, para poder fazer reforma, trabalhar para os outros, construir, a gente nunca fez. A gente sempre trabalhou, inclusive, com recurso próprio. Eu nunca vendi na planta. Todos os meus prédios são com recurso próprio. Pela primeira vez em 30 anos, eu vou abrir uma exceção agora, vou começar a vender na planta alguns apartamentos meus. É porque nós estamos mudando um pouco a empresa, tá? Entendi. Mas nós estamos abrindo, daqui para frente vai começar isso. Mas eu acho interessante, você não acha? Porque assim, quando você tem essas ajudas assim de vender na planta, ou então às vezes permutas, ajuda a crescer mais ainda a consultora. O que acontece? Eu com recurso próprio, se eu quiser parar uma obra no meio para fazer outra coisa, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Então a gente agora vai começar a vender na planta porque a gente quer crescer a construtora. Então, em vez de eu fazer um prédio por vez, dá para fazer dois. Dá. Porque um com o meu dinheiro, certeza. o outro com o dinheiro dos investidores. Sim. É isso que a gente está pensando, em crescer a empresa. Aí eu vou começar a vender na planta. Mas só vou vender também metade do prédio, que metade eu vou ficar para mim. Ah, para você mesmo, para mim depois vender. A consultora Jari conseguir administrar, isso. né? Isso. Mas, por exemplo, para quem está assistindo e está precisando de uma ajuda ali de um advogado de compra e venda de imóvel, você, não, esse serviço... Não, faço sim, porque como eu também trabalho com construtora, eu tenho muita facilidade em documentação de imóveis. De entender, mesmo que eu não fosse advogado, eu saberia mexer por estar dentro da construtora. Então eu tenho esse plus a mais. Sou advogado e ainda trabalho na construtora, então a documentação para mim é muito tranquilo. Às vezes a pessoa está com um imóvel com problema, tem que... tá com uma penhora, tá com uma irregularidade na prefeitura e o que for, isso para mim é muito fácil resolver. E com a sua experiência de advogado, como que você acha que isso te ajudou na consultora? Mais nessa questão de contrato ou teve mais coisa que te ajudou? Ajuda em muito, vou dar um exemplo. Para me construir eu tenho que comprar um imóvel. Eu consigo olhar se esse imóvel tem algum problema, se ele tem uma ação judicial. Eu já consegui grande desconto na compra de imóvel que tinha uma pendência judicial que a pessoa não conseguia resolver. Eu olhava o processo e falava assim, opa, eu sei resolver. Pedi o desconto, falava, isso aqui tá com pepino. O cara me dava o desconto, eu corria lá e resolvia. Então o direito me ajudou muito na construção civil. Eu acho que o direito ajuda a pessoa em todas as áreas, porque você saber os seus direitos para qualquer coisa na vida é muito importante. Sim, com certeza. Eu acho que direito, a matéria de direito devia ter em todo o curso, porque é muito importante. Então, o direito me ajuda muito nos meus negócios. Muito. Sim. E com a sua experiência em direito eleitoral e criminal, que eu também quero escutar um pouquinho dessa parte sua, eleitoral e criminal. Como você enxerga os limites éticos e legais nas campanhas políticas de hoje, especialmente com o uso crescente das redes sociais e inteligência artificial? O que acontece? O meio mais podre que eu conheço é o da política. Com raras exceções, tá? Tem políticos, mas são raras exceções. Você vê isso no jornal todo dia. Eu vou dar um exemplo. Tá um falando mal do outro. Amanhã eles estão concorrendo junto. Um é vice do outro. Né? Nós temos o caso aí do Alckmin.
Ele tem vários vídeos falando mal do Lula e agora ele é vice dele, né? Não só ele, tô dando exemplo que é o presidente atual. Mas assim, eles se vendem. Falou em dinheiro, eles mudam de partido, eles tratam com você uma coisa e não cumpre. Então é um meio muito complicado de se mexer, porque realmente eles se vendem por muito pouca coisa. E com essa questão de, igual tinha falado aqui na pergunta, né, do uso crescente da inteligência artificial com as redes sociais, que tem muita fake news, tem a inteligência artificial conseguindo reproduzir o rosto da pessoa, fazendo vídeo fake. Como que o advogado consegue distinguir o que é real e o que é fake news? Isso é muito complicado. O TSE de 2 em 2 anos nós temos eleição no Brasil. O TSE tem baixado normas para poder tentar coibir isso, né? Vou dar um exemplo. Antigamente você via propaganda eleitoral em outdoor. Hoje você não vê mais. Não Hoje pode. Não pode. É proibido outdoor, tá? Antigamente podia. Sabia. Então agora que eles estão começando a regulamentar a questão das redes sociais, porque isso é uma coisa nova. Há poucas eleições atrás não existia isso. Não. E então... Foi na última eleição que ela apareceu, que o pessoal começou a usar. Então é muito perigoso, porque você pega uma pessoa, você coloca ela falando uma coisa que ela não falou. E é tão perfeito que as pessoas acreditam. Sim. Agora, isso dá uma coisa que chama poder do abuso. Abuso do poder econômico. Se comprovar que o candidato utilizou desse tipo de artimanha para enganar o eleitor, ele pode não ser diplomado, e se for diplomado, ele pode ser cassado. Existe processo para isso. Tá? Tem que ser feita a denúncia no Ministério Público Eleitoral, e se comprovar que ele se beneficiou dessa IA com uma mentira, com isso e com aquilo, ele pode sim ser cassado. E o seu escritório saberia fazer esse trâmite também? Você atende isso também? Sim, eu mexo muito com ele. Eu mexo com o eleitoral e com o criminal, por quê? Porque normalmente o eleitoral, ele acaba no processo criminal, ele vira um processo criminal. Acaba virando um crime. Então eu acabei mexendo nessas duas áreas. Mas o meu escritório, eu tenho outros profissionais que atuam em todas as áreas. Ah, sim. Tá? Então, crime de bandido também. Também, eu mexo muito com tráfico, eu mexo muito com homicídio, eu faço muito júri, entendeu? E qual que é o nome do seu escritório de advocacia? Rodrigo Eu Ferreira. optei por não ter sócio. Então, a OAB não me deixa colocar nome fantasia no meu escritório. Eu não posso. Então, é o meu nome completo, que é um pouquinho grande, nós estávamos conversando antes, e no final vem escritório, advocacia e tal. Verdade. É o meu nome completo. Só para relembrar aqui, mas também a gente está deixando seus contatos aqui no rodapé. O que o direito te ensinou sobre gerir uma empresa com ética e longevidade? O que ele me ensinou? Ele me ensinou a saber enxergar, ter maldade. O advogado, ele tem uma maldade que uma pessoa comum não tem. De analisar uma documentação, de eu olhar no olho de uma pessoa que eu estou negociando, saber que aquele é um 171. Então essa maldade me ajuda muito a não entrar em coisas erradas, não fazer coisas erradas. Outra coisa, eu sei as consequências de um documento falso. Eu sei que aquilo pode dar cadeia. Então, isso me ajuda a não fazer coisa errada, porque eu sei as consequências. Não, com certeza. E o bom é que o advogado, ele já tem um pouco de escutar os dois lados, né? É porque eu vejo, Fernando, as pessoas fazendo algumas coisas no mundo empresarial que é normal no dia a dia, mas que perante a lei não pode. Mas as pessoas fazem. Tipo, dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Você quer abrir uma empresa. Vou colocar meu marido como sócio só para compor o capital social. Não pode. Ele está emprestando o nome para você, nunca trabalhou na empresa, nem vai trabalhar. Não pode. Você não pode constar em documento público ou particular, no caso é um documento particular, um fato irreal. Então, se o seu marido entrou ali só para compor, aquilo é uma mentira. Isso não pode. Mas nem todo mundo, a maioria das pessoas fazem isso. Não, e isso que você tá falando é tão verdade que uma vez eu falei com o meu contador assim, vou colocar minha mãe então. Aí ele falou, não pode. Tá vendo? Tá vendo? O seu contador conhece. E ela nem é. Ele falou, não pode. Tem que ser um sócio real. Você acredita que a experiência no setor da construção civil te deu uma visão mais pragmática e estratégica do direito, especialmente nas áreas criminal e eleitoral, onde muitas vezes o interesse político e econômico se cruzam? Sim, a construtora, ela tirou... Eu sempre fui, quando eu falei, eu era advogado. Hoje eu sou um empresário do ramo de direito. Por quê? Eu era aquele advogado que estudava, que trabalhava. Quando eu comecei a trabalhar na construtora,
é uma coisa mais profissional, uma empresa maior. Então eu comecei a aplicar isso na minha advocacia. Então hoje eu brinco, eu não sou advogado, eu sou empresário do ramo de direito, ou seja, eu já estou um pouco acima daquele advogado que só faz audiência, faz contrato, vai no fórum. Não, eu já estou um patamar acima, até também por ter 28 anos de formado. E também até questão da consultoria, né? Igual você disse, você já está muito mais experiente. Sim, eu tenho certas coisas que... a gente tem um tempo limitado. Tem certas coisas que eu não pego mais, que eu sei que só vai me dar trabalho, não vai me dar dinheiro, entendeu? Tem coisas também que eu faço de graça, né? Para poder ajudar determinada pessoa. Eu gosto de pegar alguns processos e fazer de graça para quem necessita mesmo, entendeu? De vez em quando eu faço uma gracinha dessa. Isso é o pro bono? Chama pro bono, é quando o advogado trabalha de graça. Chama pro bono. Que legal o seu escritório fazer, né? É interessante mesmo. E, Rodrigo, vamos aproveitar aqui esse assunto do precificação. Como, né? Porque com certeza, né, ao longo desses 25 anos da advocacia e 30 de consultora, com certeza nesse meio tempo você mostrou o quê? Que sua empresa é sólida, que você é uma pessoa de confiança e é uma pessoa que traz resultados, porque senão já teria acabado há muito tempo, né? As empresas, as duas. E elas estão aí firmes e fortes. Como que você acha que essa relação de preço te ajudou a se manter no mercado? Porque como você mesmo disse, né, veio a pandemia, teve o Covid, teve também que o Brasil, querendo ou não, sempre tem uma crise, seja de governo, seja de pandemia também, sempre acontece alguma coisa aqui, né? Não é um país tão estável. Como que você fez para superar tantos desafios e se manter firme aí no mercado? Eu estou firme no mercado até hoje. Ó, a minha construtora tem o mesmo CNPJ até hoje, que normalmente as construtoras vão tendo problema, vão trocando CNPJ. O meu CNPJ da construtora e da advocacia é o mesmo desde o primeiro dia, eu nunca troquei. Nós temos sede própria, né? Então eu falo assim, eu dou a cara a bater porque eu não devo ninguém. Não tem cobrador na minha porta, eu não prometo para o cliente uma coisa que não existe. Né? Eu vou te absolver. Advogado nenhum pode falar isso. Depende de vários fatores. Eu posso prometer o meu empenho no processo. Eu pego o processo, eu sei estudar, eu sei o que é a favor, o que é contra, a chance que o cliente tem. Na construção civil, eu entrego o que eu vendo, eu não entrego apartamento com problemas de documentação. Entendeu? É muito comum, tem construtora que vende imóvel, nem documento tem. Então, isso traz credibilidade. Qualquer pessoa que como fala, doutor Rodrigo Ferreira, conhece, sabe que eu sou uma pessoa séria, sabe que eu não pego dinheiro de um cliente e não faço serviço, sabe que eu corro atrás. Por eu amar o que eu faço, eu pego um processo, quando ganho, eu fico mais feliz que o cliente. Eu fico mais feliz que o cliente. Ele falou, Rodrigo, você tá mais feliz que eu? Eu falei, tô. Porque pra mim aquele processo é um filho meu. Isso que eu ia falar. É um filho. Eu pego aquilo com unhas e dentes, eu fico mais feliz que o cliente. E você quer deixar pra gente aqui como que funciona o seu negócio, além dessas poucas coisas que você já falou? Eu, além da advocacia e da construtora, eu tenho mexido com leilão de imóveis e também com consórcio. O consórcio é uma forma muito boa de você dar uma alavancada financeiramente, porque o consórcio não tem juros. Ele tem taxa de administração. Então, é uma das melhores formas de você dar uma alavancada no seu patrimônio. Então, também tem mexido com consórcio e com leilão. Mas no caso, você vendendo consórcio? Não, comprando consórcio. Comprando consórcio. A venda de consórcio, quem vai ganhar o lucro é o vendedor, a comissão dele. É comprando consórcio. Eu vou te dar um exemplo, Fernanda. Eu compro um consórcio e eu fico ali olhando como é que estão os lances que estão saindo para poder ser contemplado. Então eu faço um estudo, eu sei mais ou menos quanto eu tenho que dar de lance. Eu vou lá e dou aquele lance. A maioria das vezes dá certo. Então se eu pegar uma carta de crédito de 1 milhão e comprar um apartamento, eu pego esse apartamento e alugo. E a hora que eu alugo esse apartamento, eu pego o aluguel e paga o consórcio. Então chega um determinado momento que o apartamento se paga sozinho. Sim. Eu não tenho que pagar o consórcio mais. Quem está pagando o consórcio é o inquilino. Sim. Então daqui a 10 anos eu vou ter um apartamento a mais no meu patrimônio que eu comecei a pagar no início, depois parei. Quem está pagando ele é o inquilino. Sim. E depois de 10 anos eu tenho um apartamento no meu patrimônio e aí sim, aquele aluguel entra no meu bolso. Então você vai crescendo o seu patrimônio sem ter que gastar muito. E outra coisa também, né, igual esse insight que você deu, além disso, o imóvel ao longo desses 10 anos valoriza muito. Nossa, então, não tem nada mais seguro que imóvel. Então ainda tem a valorização. Isso.
Muito legal. Eu tenho alguns consórcios também. Consórcio é muito bom. Eu comprei umas cartas quando saiu, foi até perto da pandemia, saiu uma promoção lá que você pagava só 50% do que... Até ser contemplado. Isso, depois de contemplado, volta para 100%. Vou cair pra dentro. É isso mesmo, estão fazendo as propagandas assim. Umas promoções assim. Depois quiseram até comprar meu consórcio, assim, amigos Tem meus. gente Aí eu falei, não vou vender não. Mas eu gostei dessa ideia. Quem sabe eu não tiro, já compro apartamento. Compra o apartamento, põe para alugar e o apartamento paga seu consórcio. Tem nada melhor, gente. Além da empresa de direito criminal e eleitoral, como é para você atuar também na consultora ali? Tô falando, você falou que o dia a dia é meio a meio, né? Isso. Mas e quando dá algum pepino, assim, você vai pra colada? Na verdade, eu tenho que me virar, né? Se eu puder sair 4 horas da tarde, eu saio. Mas se eu tiver que ficar até meia-noite, porque a gente que é dono... minha esposa tá aqui, ela pode falar. A maior férias que eu tirei foi 15 dias até hoje. Funcionário meu tira férias... 15 dias direto. Funcionário meu tira férias e ele deixa o telefone em cima da bancada 30 dias. Eu nunca tirei 30 dias de férias na minha vida. Maior férias que eu tirei de 15 dias na lua de mel e o telefone ligado. Eu tava na lua de mel, o telefone tocando e eu atendendo o cliente lá do outro lado do mundo. Atendendo o cliente. E a esposa reclamando. Você não vai parar de trabalhar, não? Dono não tem dia, dono não tem hora. Eu falo pra quem quer crescer, gente. Eu não tenho dia, eu não tenho hora pra trabalhar. Se eu tiver que fazer, eu faço. Muito bom, e acredito que a vida do empreendedor é muito esse desequilíbrio, né? É porque tem gente que fala assim, eu vou largar a CLT, eu vou virar empreendedor, eu vou ter tempo. É uma ilusão, vai ter tempo não, ele vai trabalhar muito mais. Depois, lá na frente, ele consegue delegar poderes e aí ele consegue ter mais tempo livre com a família. Mas no início, vai trabalhar igual burro de carga. Vai trabalhar mesmo. O que eu já vi, um meme de Instagram falando, vou voltar para CLT para ter tempo. Porque a gente depois de um certo tempo, quando você aprende a delegar, você delega e fica cobrando. Aí você tem mais tempo livre. Mas para achar essas pessoas hoje é muito difícil. E qual conselho você deixa para quem quer empreender no seu ramo, tanto de advocacia quanto da consultora, e tá começando agora? Pessoa, às vezes, novinha ainda, tá escutando a gente. Gente, meu conselho é o seguinte: toda vez que vocês começarem alguma coisa e tiver de começar a ficar difícil, se tá ficando difícil é porque tá dando certo. Vocês têm que persistir ali. Se tiver fácil demais, tem um trem errado. Não tem dinheiro fácil nesse mundo. Tá? Vocês podem reparar que a maioria das pessoas que ganham na Mega Sena, daqui a 5, 6 anos, estão pobres de novo. Isso é a maioria. Tá? Então, assim, quando tá muito fácil, tem uma coisa errada. Começou a ficar difícil, tá certo. Vai naquele caminho que vai dar certo. Adorei esse conselho, porque é totalmente verdade o que você falou. E qual o maior desafio que você já enfrentou na sua carreira? Pode contar daquele cliente mais exigente, ou então algum processo, alguma coisa? Eu vou te falar, isso é diariamente com o advogado. Por quê? O cliente chega no meu escritório com o problema pronto. Ele já chega lá com o problema pronto. Quando você resolve, o cliente fala assim, graças a Deus, rezei até. Agora, quando a gente perde o processo, não é porque o advogado errou, não. Porque a parte contrária tinha uma prova melhor, a perícia deu contra a gente. Quando a gente perde o processo, ainda mais quando é no criminal, a família fala assim, meu filho tá preso porque o doutor Rodrigo perdeu o processo. Não, seu filho tá preso porque ele cometeu um crime. Não é porque o advogado perdeu a sentença e o recurso, não. É porque seu filho cometeu um crime. Nós, como advogados, igual médico. Às vezes a pessoa deita numa cama de cirurgia ali, ela pode sair dali viva, como pode sair morta. O médico pode fazer a melhor operação. Claro que a pessoa pode morrer por erro médico. Claro que eu posso perder um processo por erro meu. Mas normalmente, você trabalha 100% correto, você pode perder como pode ganhar. Isso não é culpa do advogado, também não é culpa do médico se uma pessoa morrer ali. Né? Nascer e morrer é uma coisa natural. Não, eu concordo também, porque muitas vezes o cliente, ele chega achando que a gente vai, Deus, né, vai resolver. O que acontece, Fernanda? As pessoas, a grande maioria, esse problema ela cria pra ela. E ela quer colocar esse problema nas costas de outra pessoa, pra falar assim, culpar a outra. Foi ele, não fui eu. É o doutor, é o médico, é o advogado. Ele não fez isso. Só que ela esquece que foi ela que criou o problema. Ela já chegou no consultório do médico. Ou então ela já chegou no escritório de advocacia com o problema na mão. O problema estava pronto. Não foi o advogado que criou.
Sim. E as pessoas querem empurrar esse problema para um terceiro. E tem algum conselho que você deixa para quem quer sair fora, assim, desses desafios? Ser honesto com o cliente, não prometer coisa que não... Igual, doutor, quanto você cobra para soltar meu filho? Não, eu não cobro nada não. Eu cobro para fazer o pedido de soltura. Se vai soltar ou não é o juiz. E se não soltar, eu vou fazer um recurso. Então, não prometa aquilo que você não consiga fazer. Porque não depende a soltura só do advogado. Você pega o processo e fala, tem todos os requisitos para soltar. O juiz chega lá e fala assim, 2 e 2 são 5. Eu sei que é 4. Já vai eu pro tribunal discutir para provar que 2 e 2 são 4, porque o juiz escreveu que 2 e 2 são 5. E quando você faz essa entrevista com o seu cliente, dependendo do crime, você não pega ou você pega qualquer crime? Eu só não pego o crime de estupro. Se eu ver que o cliente é culpado, se eu ver que ele é inocente, eu pego. Agora, se eu ver nos olhos dele que ele é culpado, ou se ele falar comigo, eu fiz, só o crime de estupro. O cara pode matar, pode traficar, pode fazer o que quiser que eu defendo ele. Mas o crime de estupro, se eu ver que ele é culpado, eu falo, olha, eu não mexo, procuro outro advogado, porque eu tenho mãe, eu tenho filha, eu tenho esposa... E eu não gostaria que fizessem com nenhuma dessas pessoas. Então, para mim é uma pessoa que, infelizmente, não tem... nós não temos a pena capital no Brasil, né? Só no caso de guerra. Mas eu acho que tinha que matar tudo. E Rodrigo, fala aqui pra gente também um pouco, que deve ser muito difícil, né? Deve ser desafiador mexer com esse tipo de público também, que cometeu um crime grave, igual você falou de matar, né? Um homicídio. Como que você faz assim pra ter inteligência emocional e escutar tudo ali e ainda aguentar aquela pressão? Porque querendo não deve mexer com o psicológico, né? Fernanda, quando eu formaram 60 pessoas. Hoje tem 5 advogando. O advogado, ele chega numa hora, ou ele endoida e larga a advocacia, ou ele endoida e continua, porque advogado normal eu não conheço. Todo advogado é meio doido. Outro dia eu falei isso na audiência, o advogado quase me bateu. Eu falei, a doutora aí tá totalmente doida aí, ó. Mas a gente, você vai aprendendo, você vai amadurecendo, né? Você tem que ter muito jogo de cintura. Não prometa aquilo que você não vai cumprir, porque aí eles te cobram, né? E eu tenho amigo meu aqui em Belo Horizonte que foi fuzilado, porque prometeu uma coisa para um traficante e não cumpriu. Eles fuzilaram ele. Literalmente, ele foi o único caso de fuzilamento de fuzil que eu conheço aqui em Belo Horizonte. É um amigo meu pessoal. Por coincidência, ele tem o nome do meu pai. E mataram ele aqui no bairro Castelo. Se vocês puxarem, não vou falar o nome, mas se puxarem no Google aí, há uns anos atrás, ele foi fuzilado. Por quê? Ele, na verdade, ele estava trabalhando para as duas partes, para a polícia e para os bandidos. E aí eles queimaram Como ele. se fosse um infiltrado? Isso, eles queimaram ele. Nossa, Rodrigo. Eles queimaram, literalmente eles queimaram ele. Nossa, foi pesado. Mas, além desse caso, teve algum outro caso que você quer compartilhar aqui hoje, nesse sentido de desafio, o mais difícil, assim, um caso mais difícil, além desse que, claro... Na verdade, eu que mexo com o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri só julga crime contra a vida. Homicídio, feminicídio, aborto. Então, todo caso contra a vida é muito complexo, porque são penas muito altas, né? As maiores penas do Código Penal estão nos crimes contra a vida. E ali está em jogo, gente, a pessoa pode ter o dinheiro que ela tiver. Se ela tiver preso, o maior bem que o ser humano tem é a liberdade. Então, todo caso de homicídio que eu pego, como a pena é muito alta, são casos muito complicados. Muito complicado. Imagino que você deve ficar ali, quanto tempo ali mais ou menos estudando um caso? Você tem processo que tem 10 mil folhas, mas eu sei onde é que eu vou. Tem 10 mil folhas. Tem julgamento que dura 3, 4 dias, direto. Você entra madrugada, para jantar, para almoçar, mas tem julgamento que dura 3 dias. Como tem uns aí famosos que duram uma semana, né? É mesmo, eu não sabia que era assim. O do goleiro Bruno, né? Caso famoso aí no Brasil foi todo. Um ano, né, ou mais. Não, eu falo assim, o julgamento no júri durou uma semana. Do plenário do júri durou uma semana. Enquanto um processo criminal comum, um furto e um roubo, se tiver muita testemunha para poder ouvir numa audiência, é 3, 4 horas. Acabou o julgamento, o júri é diferente. E se for olhar 3, 4 horas já é muita coisa. Só pra você ter noção, Fernanda, no júri, além de toda a tramitação, o promotor faz 2 horas de acusação e eu faço 2 horas de defesa. Só isso são 4 horas. E é tudo oral. Tudo oral.
Nossa. Você tem que tirar da cabeça ali e fazer na hora. Claro que a gente se prepara antes. E você Sem encontrar com as apartes, com o tempo que tem depois, a mais e por aí vai. E você fica decorando antes? Não dá para decorar. Na verdade, você tem que entender tempo, o caso, né? Você tem que entender o caso. Se você decorar, você esquece. É pior, né? E agora a parte boa. Conta pra gente um case de sucesso. Olha, na advocacia, eu tenho alguns casos de adoção que eu também trabalho e quando você entrega para a pessoa uma sentença de adoção, fala que fulano é seu filho, tá no seu documento, tá na certidão de nascimento dele, agora tem seu nome, toma isso aqui. Isso aí para mim não tem preço, né? Não tem preço. Que lindo. E quais foram suas pontadas iniciais para sair da CLT? Ou você nunca foi CLT? Eu nunca fui CLT. Como eu te falei, no primeiro mês de formado eu já montei meu escritório. Eu nunca trabalhei para os outros. Nunca trabalhei para os outros. Então, sempre trabalhei para mim. Então nem sabe, né? Como que... Eu trabalhei para os outros, sim, durante 5 anos como estagiário. E o que você aí, achou? Sim, eu tive que trabalhar, realmente eu fui CLT na época de estágio, que aí não tem jeito, eu não podia advogar, eu era estagiário. Então o que eu fiz? Nesse período eu aprendi o máximo que eu pude e eu só fiz estágio gratuito. Porque o estágio pago em grandes escritórios, você vira office boy de luxo, você sai de lá, você não sabe nada. Eu fiz estágio na Defensoria Pública, muitos anos, e depois eu fiquei uns 2 anos na Câmara de Contagem, onde eu aprendi direito eleitoral. Sempre de graça. Porque ninguém queria esse estágio e eu queria aprender. E como meu pai tinha uma certa condição, eu não precisava de trabalhar. Então eu pude fazer estágio gratuito, mas estágios que me ensinaram a advogar de verdade. De verdade, eu tinha que fazer. De verdade me ensinaram a advogar. E ali você aprendeu tudo e levou a ferramenta para o mercado de trabalho. Porque na minha época da Defensoria Pública, eram poucos defensores. Então o defensor falava assim, aqui, eu tô com 2 prazos vencendo amanhã, se vira com... Eu tinha que fazer. Não dava tempo dele fazer os 2. Eu tinha que fazer, ele só assinava. Claro que ele corrigia. Mas eu me virava para aprender. Como é que é no escritório de advocacia famoso? Eles falam assim, o prazo tá pronto, toma aqui, vai lá e protocola. Eles não querem te ensinar porque eles não querem concorrente. O defensor público, onde eu fiz estágio, ele não me vê como um concorrente, ele me vê como um ajudante dele. Então, quanto mais eu aprender, mais eu ajudo ele. Aí eu aprendi a advogar. Tanto é que meu filho, que forma em direito agora, que até meu xará, o Rodrigo... estágio que ele fez, Defensoria Pública. Esse ano ele veio trabalhar comigo, agora ele está no meu escritório. Falei, vai lá trabalhar de graça que lá você aprende. E o que você está achando de ter um pupilo ali? Muito bom, porque ele só está mexendo na área criminal, a gente consegue conversar hoje de igual para igual, eu tô dando para ele uma ajuda que meu pai não conseguiu me dar, porque meu pai não é advogado, né? Então eu consigo ajudar ele mais no ramo do direito, entendeu? E de pai para filho, assim, você acha que a sua relação com ele fortaleceu mais trabalhando junto ou piorou porque dá umas briguinhas? Trabalhar com família não é fácil. Não vou falar que a relação piorou não, mas quando eu não trabalhava, eu não tinha tanto atrito com ele. Apesar que, assim, tem uma reunião no escritório, a gente briga ali, quase sai no tapa, daqui a meia hora eu tô conversando com ele como se nada tivesse acontecido. Não guardo mágoas. Sim. Mas realmente trabalhar com família é mais complicado, porque tem certas coisas na empresa que um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. E quando é com familiar, é mais complicado você lidar com isso. Então, se eu não estivesse trabalhando com ele, junto com meu pai, a minha relação seria melhor. Mas a minha relação com ele é muito boa. Minha relação com meu pai é muito boa, eu não posso reclamar. Não. Eu te fiz essa pergunta por experiência própria, porque meu pai é engenheiro civil e a gente briga demais. Não, é tudo igual. Tudo igual. Porque acontece o seguinte, é outra geração. Meu pai é de 1942. Eu sou da década de 70. É outra geração. Tem coisas que não... Agora, a gente tem que aproveitar o conhecimento deles. Porque eles têm um conhecimento que não tem faculdade que ensina, não tem livro que ensina. Eles têm um conhecimento de prática do dia a dia que você tem que aproveitar, porque aquilo não está em livro nenhum. Aquilo nenhuma faculdade te ensina aquilo. Aquilo é precioso. É isso que eu tento pegar do meu pai. Entendeu? E aproveitando que você falou de ter essa ajuda de fora de faculdade e tal, a gente também discute muito que o network ajuda também muito mais que faculdade, porque às vezes se você está no grupo certo, você acaba se destacando até mais que o nerd da época de faculdade, né?
E como que você acha que o network te ajudou de alguma forma ou não ajudou durante a sua trajetória? O network é tudo. Se você quer crescer, se você não fizer network, você não cresce. Você cresce até determinado local, depois você fica estagnado. Networking é tudo. Gente, quem quiser melhorar, a empresa está estagnada, faz networking. Porque ali você vai ter contatos diferentes, pessoas diferentes, ideias diferentes. Aí você consegue fechar um contrato e por aí vai. O networking é essencial para quem quer crescer a empresa dele. É essencial. Sem network, você não cresce. Com certeza. E quais as 3 perguntas poderosas que você faz para contratar alguém? Na verdade, eu vou conversando, Fernanda. Eu vejo como é que é a forma de falar. Normalmente, as pessoas já vêm indicadas por alguém, entendeu? Então, eu vou conversando, eu vou vendo. Eu olho na área de direito. Hoje em dia os processos são eletrônicos. Eu entro na internet, eu consigo pegar uma peça que ele fez, que ele redigiu. Eu observo ele fazendo uma audiência para ver se ele serve para trabalhar comigo. Entendeu? É o dia a dia, na verdade. Como se fosse um contrato de experiência. Mas não tem 3 perguntas chaves, não? Não tem essas perguntinhas, não. E qual tipo de pessoa não está preparada para trabalhar com você? A pessoa desonesta e a pessoa ingrata. Eu falo que a ingratidão... Você pode até errar com o seu patrão. Errar é humano, mas a ingratidão é o pior defeito do ser humano. Então, pessoa desonesta e pessoa ingrata, eu não quero para trabalho, eu não quero para amigo, eu não quero para nada. Não faz parte do meu círculo, nem pessoal e nem profissional. Com certeza, você já está passando pela desonestidade aí do cliente, né? Que às vezes cometeu um crime ainda, vai ter no seu meio. A questão do cliente que cometeu o crime, Fernanda, nem sempre eu vou chegar lá e falar assim, ele é inocente, absolve. Não. Tem certos processos que o cara foi gravado matando, não tem defesa. Mas o que você vai fazer lá? Eu consigo diminuir a pena, eu consigo um benefício para ele, entendeu? Então você tem outras coisas para trabalhar. Não quer dizer que eu vou absolver ele. Foi filmado o cara matando. Gente, isso é uma ideia. Claro que tem casos que pode ser, filmou o cara matando, mas legítima defesa, aí ele vai ser isento da pena. Mas como realmente ele cometeu o crime, eu consigo alguns benefícios, diminuir a pena, depois que ele é condenado do regime fechado pro semiaberto, do semiaberto pro aberto, entendeu? Se trabalhar 3 dias, é menos um dia de pena, uma saída final de semana, o que eles chamam de saidinha, você tem vários benefícios para trabalhar pro cliente. É igual quando chega um paciente com a doença terminal no hospital. Não tem cura. Mas eles vão dar um remédio para tirar a dor, para dar uma sobrevida mais digna para a pessoa. Sim. Então seria isso. E quais são as verdades que as pessoas não costumam dizer, mas são necessárias para um bom líder? Para um bom líder? Na verdade, se a pessoa... se ela esconder alguma coisa de você, ela nunca vai ser um bom líder. Ela não vai ser um bom líder. Ela tem que ser sincera. Né? O problema de você falar tudo, que tem pessoas que não estão dispostas a escutar. Acham que aquilo que você falou é uma ofensa, e muitas vezes não é. É a sinceridade, né? Hoje em dia, qualquer coisa que você fala, as pessoas levam para o outro lado, é dando moral, é isso e aquilo. E não é bem assim. E o que mais te motivou até hoje? O que me motiva é a família, meus meninos, minha esposa, meus pais, meu irmão. Né? Eu sou muito família, eu gosto muito, eu sou apaixonado com meus meninos, não apaixonado. E nessa trajetória, tem algum livro que você recomenda aqui hoje? Sim, chama Hábitos Atômicos. Eu amo esse livro. Nossa, esse livro eu já li ele umas 3 vezes. Ele é muito bom, muito bom. E ele fala um pouco também, né, de tipo assim... vou dar um exemplo, você quer largar o cigarro, aí ele fala tipo passo a passo do que você tem que fazer na sua rotina do dia a dia para conseguir largar de uma forma que você nem perceba. Porque o livro ele trata o seguinte, são pequenas melhorias que vão te levar à melhoria final. Isso. Então você vai melhorando. Tem um livro muito bom também do Bruno Motti, que é 1% melhor todo dia, e onde ele explica isso. Olha, gente, se você melhorar 1% a cada dia, melhora 1% a cada dia, no final do ano você melhorou quanto? 365%. Então tem gente que quer mudar da noite pro dia. Não, as mudanças você vai mudar com pequenas atitudes que no final a somatória é que vai fazer o efeito. Não adianta querer mudar o mundo de um dia pro outro. Aos pouquinhos você vai juntando. É aquela história de grão em grão
a galinha enche o papo. E você já reparou também, né, Rodrigo, que às vezes a pessoa dá aquele rompante, tipo assim, hoje eu vou emagrecer. Aí ela vai lá e come só 2 ovos e toma água o dia inteiro e mais nada. E aí no dia seguinte também. Só que aí chega um terceiro dia já não aguenta mais. Não dá conta. É isso que eu falei. Que tanto de coisa. Você tem que... Pede uma pizza. Você tem que ir gradualmente diminuindo, gradualmente aumentando a atividade física. É devagar. Se você fizer de uma vez, com 2 semanas você enjoou. Não adianta. É igual correr. Eu comecei a correr 1 quilômetro. Hoje, só para aquecer, eu corro 10. Que isso? Só de aquecimento no meu Muay Thai. Meu Deus. Meu professor e meu filho que dá conta de fazer. E eu sou o aluno dele mais velho. Eu faço 50 anos agora. E eu corro 10, e tem dia que a gente corre 10 quilômetros para aquecer. E depois eu ainda faço 1 hora de aula. É muito. E personal. Porque a aula coletiva, você vai me dar chute, me dar soco, eu vou segurar. Depois troca. Então a aula coletiva, eu falo que você faz meia aula. A aula de personal, não. Só eu que bato, só eu que dou soco, só eu que chuto. A aula de personal, ela é pesada. Tanto pro professor quanto pro aluno. Porque não tem descanso. E quando eu tava entrevistando você, eu lembrei da série Suits. Por causa dos advogados. Dos advogados, além da série Suits, né? Tem alguma que você recomenda? Algum filme? Olha, pra ser sincero, eu nunca assisti essa série, você acredita? O pessoal comenta, todo mundo fala. Você é advogado, você sabe o que acontece? O direito americano é totalmente diferente do nosso. Mas você tem que assistir. É totalmente diferente do nosso. Claro que você tem aqueles insights do cara fazendo as perguntas na audiência. Vou dar um exemplo. Testemunha. Como é que você olha uma testemunha? Você olha a roupa, você olha o sapato, você olha o cabelo. Vou dar um exemplo. Se é um crime de estupro, chega uma testemunha mulher. Se eu puder desqualificar ela, não como mulher, mas como testemunha, é melhor. Eu prefiro uma testemunha homem. Eu falo, quando vem a testemunha, vem da acusação. Eu prefiro uma testemunha homem. Você tá entendendo? Então, se eu olho a roupa, eu olho o cabelo, eu tento pegar informações da testemunha para ver, porque no júri, tá? Eu falei de estupro aqui, mas no júri, você tem a opção de não aceitar até 3 testemunhas. E eu não tenho que explicar por quê. Então eu bato o olho na pessoa, eu olho roupa, entendeu? Eu olho várias coisas para ver que tipo de pessoa que é aquela. Dependendo do crime, eu aceito como testemunha, dependendo do crime, eu abro mão. Então vamos dar um exemplo aqui. Chegou uma testemunha, aí qual tipo de roupa que você já desqualifica? Só pra gente saber. Vou dar um exemplo. Se é um homicídio que ele adveio de um uso de droga, uma pessoa muito bem vestida normalmente tem preconceito. Quando chega uma testemunha lá vestida, mais descontraída, um cabelo mais atrapalhado, normalmente essas pessoas gostam de fumar um baseado, né? Então aí, dependendo, eu deixo ou não, eu bato o olho, né? Não tô falando que gente engravatada não fuma não, tá, gente? Não, mas normalmente é assim, né? Cara com cabelo rastafari e tal, eu bato o olho, eu falo, aquele ali gosta. E aí vai ajudar, né? E não que seja preconceito, tá, gente? É como eu falei, tem gente engravatado que usa droga, tem muitos, né, que usam droga, mas é mais difícil nessas pessoas, você conseguir ver isso só de olhar pra pessoa. Sim. Né? É mais difícil você ver na roupa da pessoa isso. E o que é felicidade pra você? Felicidade pra mim é fazer o que você gosta, porque meus meninos, quando os 2 mais velhos, quando um quis fazer direito e o outro é formado em marketing, eu não dei palpite, falei, você quer fazer o quê? Pai, eu quero fazer marketing. Ótimo, porque você trabalhar o resto da sua vida com aquilo que você não gosta deve ser uma tortura. Então, assim, como eu fui trabalhar com aquilo que eu gosto, pra ser sincero, eu não vejo meu trabalho nem como trabalho, de tanto que eu gosto. Então, felicidade pra mim é isso. Eu trabalho com aquilo que eu gosto. Então, assim, pra mim, eu não... nossa, que saco, tem que trabalhar hoje. Você nunca vai escutar isso da minha boca? Nunca. Então, pra mim, a felicidade é isso. Você conseguir trabalhar uma coisa que você gosta, você conseguir chegar em casa, ter uma família, né? Eu sou casado, eu tenho meus filhos. Então, você tem uma família, eu sei que eu vou chegar em casa agora, vai ter minha esposa, meus filhos, entendeu? Né? Então, isso pra mim é felicidade. É família e é um trabalho que não seja um mártir pra você, não seja coisa pesada. E tem algum projeto novo pela frente? Tem. Eu vou dar uma
Eu tô subindo a construtora agora, como eu te falei, que nós vamos começar a abrir vendas na planta, né? Então nós vamos julgar a construtora para outro patamar, tá? E eu tô fazendo agora, a cada mês que vem, eu tô reformando o meu escritório de advocacia, que eu tô trocando ele de lugar, tô trazendo ele para mais perto, porque a minha construtora é no bairro União, a minha advocacia é lá na Raja Gabale e eu moro em Lagoa Santa. Então estou trazendo tudo ali pro bairro União para ficar perto, que meus filhos estão trabalhando comigo. Então inclusive eu estou com uma agência de marketing agora, trabalhando no meu Instagram, na questão do direito, que eu estou dando um plus na minha advocacia também, porque meu filho está vindo trabalhar comigo. Então a advocacia dava para um, agora vai ter que dar para dois. Então eu tenho que aumentar meus ganhos. Sim, e também é interessante você ter tocado o assunto do marketing, porque direto eu trago empreendedores aqui e eu converso com eles a importância do marketing, né, para o seu negócio. Não só igual tá aqui hoje, né, fazendo um podcast, mostrando seu rosto, porque é importante também para quem é seu cliente, que às vezes é de longe, não te conhece pessoalmente, saber, né, como que é o Rodrigo. Eu tenho um caso porque os deputados, quando o prefeito tem um problema, ele vai num deputado, e o deputado indica o advogado. E aí eu fui numa reunião um dia na Assembleia, e aí o deputado falou, prefeito fulano de tal, aqui que é o doutor Rodrigo resolveu aquele caso seu. Isso deve ter uns 15 anos. Ele olhou pra mim e falou assim, nó, se eu te conhecesse pessoalmente, se eu soubesse que era um menino novo desse, eu não ia acreditar no você, não. Então o deputado me indicou, eu resolvi tudo por telefone, a procuração na época era tudo por e-mail, não tinha WhatsApp, mas ele falou comigo sério. Se eu soubesse que você era esse menino aí, eu não tinha te contratado não, mas graças a Deus que eu resolvi o problema dele, né? Mas você vê o preconceito, porque eu era muito novo, eu formei com 22 anos, então eu sofri um preconceito muito grande na advocacia. As pessoas não acreditavam, nem que eu era formado. Mas você é formado? Formou cedo demais. Formei cedo, formei com 20, eu entrei na faculdade com 17. E como eu era caxião, por 5 anos certinho eu formei. Eu sempre estudei muito. Isso é bom, né? Que acelerou sua vida, né? Sim. Eu estou onde eu estou hoje por causa dos meus estudos. E qual a diferença de ser empresário e ser empreendedor para você? O empresário, para mim, ele se limita, né? Ele às vezes tem até uma empresa próspera, mas só de um ramo, ele não consegue sair daquilo. O empreendedor não, ele tá num ramo, ele fala, isso aqui pra mim saturou, eu quero mexer com outra coisa. Ele vai empreendendo e montando coisas diferentes. O empreendedor, ele consegue ver num problema grave dentro da empresa. O empresário normalmente enxerga só o problema. O empreendedor consegue pegar aquele problema, achar a parte boa e criar um outro negócio. O empreendedor realmente são poucas pessoas e elas têm uma cabeça, pensam fora da caixa, são pessoas fora do normais. Porque empreender não se aprende na faculdade. Não se aprende na faculdade. E a pessoa tem que ser criativa, né? Ela tem que ter uma visão. O empreendedor é um dom que a pessoa tem. Não é qualquer um. Não é qualquer um. E você acha que nesses anos todos, lendo esse tanto de coisa, fazendo peça, criando seus casos, você acredita que chegou a desenvolver algum TDAH ou não? Meus meninos mais velhos têm, sabe? E quando eu fui levar eles no médico, o médico falou comigo assim, aqui... dá uma relação pra você poder fazer, né? Porque eu precisei de um laudo lá atrás. O médico falou comigo aqui, desses 10 itens aqui, só de te ver na consulta aqui, eu não atendo adulto não, mas você tem 11. Ele falou comigo. Aí, só pra você ter noção, Fernando, agora é eletrônico. Processo de papel, eu li invertido, eu começava do final. Porque como eu sabia todo o procedimento de cabeça, se eu pegasse a última folha, eu já sabia. Teve audiência, não teve defesa, não teve. Eu já sabia tudo de cabeça. Então eu leio o processo de papel invertido. Entendeu? O que acontece com quem tem isto? Se você conseguir enxergar aquilo que a pessoa é boa, um advogado normal que não tem o TDAH, olha, se ele chegar do meu lado, eu passo por cima. Porque quem tem um TDAH, ele tem um foco. É o hiperfoco. Né? O hiperfoco, que eu tenho dó. Tem audiência que eu chego lá, eu tenho dó do advogado, porque ele é normal. Eu passo por cima dele, porque eu tenho foco naquilo. O TDAH, gente, é um presente de Deus. Quem tem isso? Mas você tem que achar aquilo que você é bom. Se você não achar aquilo que você é bom, você fica perdido. Mas se você achar aquilo que você é bom, ninguém
ninguém te vence. Você é invencível naquilo. Porque você é fora do comum naquilo. Você é fora do comum. E eu penso igual você, tá? E eu vejo que algumas pessoas falam assim comigo, Fernanda, mas isso é ruim. Aí eu falo assim, gente, eu acho uma maravilha, porque me ajuda tanto. Nessa época desse médico, o médico me deu pra tomar um remédio. E aí passou 6 meses, eu voltei lá pra atender os meninos e falou assim, você, o que aconteceu? Não tomou o remédio? Aí não, eu falei assim, doutor, eu comecei a tomar o remédio e comecei a fazer uma coisa por vez. Graças a Deus deu certo, Rodrigo. Eu falei, não, doutor, joguei o remédio fora. Como? Você é louco, rapaz, o negócio deu certo. Eu falei, doutor, eu tava com 40 anos na época. A vida toda eu fiz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Quando eu comecei a fazer uma coisa ao mesmo tempo, eu me senti inválido. Eu joguei o remédio fora. Eu falei, não quero esse trem, não. E sabe uma coisa? Joguei o remédio, parei de tomar o remédio. Voltei o que eu era. Eu sou mais de 220. Uma coisa também que você tinha falado no início, né, sobre as férias, você também é assim, de quando vai tirar férias, você fica pensando em várias coisas, tipo assim, era pra desligar, né? Não, eu não desligo. Não consegue. Minha cabeça não desliga. A cabeça do empreendedor, ela funciona 24 horas, ela não desliga. Às vezes a gente sonha com o negócio, não desliga. Se alguém souber como é que desliga, me ensina, porque eu não sei. Eu não sei. Eu queria aprender isso, mas eu não consegui até hoje. Também não. E qual a opinião que você tinha alguns anos atrás e mudou esse ano? É aquilo que eu te falei. Eu deixei de... Isso tem pouco tempo mesmo. Eu deixei de ser advogado para ser um empresário do ramo do direito. Eu já fiz vários cursos do Paulo Vieira, o famoso coach, vários cursos, tá? Eu sou mentorado agora do Bruno Motti, do Clube 1%. E minha cabeça mudou muito, muito. Eu era muito limitado. Hoje eu sou outra pessoa. Tanto no profissional quanto no pessoal. Eu mudei muito. Comecei a ler muito. Eu leio em média 2 livros por mês. Eu leio muito. Então isso mudou muito a minha cabeça. E isso que você já leu os seus casos, né? Isso, sem contar o que eu tenho que estudar no dia a dia. E pode ver, né, que é desculpa quando alguém fala assim, eu não tô conseguindo emagrecer porque eu não tenho tempo. Olha só, você faz o personal, você faz a Muay Thai, corre, e ainda tem a consultora, tem o negócio da advocacia, ainda tem a família, 2 casal de gêmeos, 4 filhos. Fernanda, essas pessoas que... E olha, eu gosto da cervejinha também, tá? Ainda tem isso. Gosto. Essas pessoas que falam que não dá tempo, eu falo o seguinte... Como é que eu comecei a ler, de 2 anos pra cá, eu comecei a ler 10 vezes mais do que eu lia. Eu cortei 90% do meu tempo de rede social. Eu entro 10% que eu tenho que ver algumas coisas. Esse 90% eu tô usando pra estudar. Você não tem noção tanto que eu evoluí. Porque a rede social hoje, se você não souber usar, ela vicia, ela é pior do que droga. Ela toma o seu tempo. Então, eu ainda contratei uma empresa de marketing para fazer uns vídeos que eu preciso para poder, questão da minha empresa, questão da advocacia, mas eu diminui 90%. E esses 90%, esse tempo, eu uso para estudar, eu uso para minha família, eu uso para academia e por aí vai. Tempo tem, gente, tudo é prioridade. A pessoa tem tempo para ir pro boteco todo dia, mas não tem tempo para fazer uma academia. Gente, acorda 1 hora mais cedo. Dorme 1 hora mais tarde. Tempo tem. Eu tenho uma amiga que ela é médica nutróloga. E aí uma vez ela postou assim que a cliente dela, né, a paciente, falou assim: eu não tô fazendo academia porque tá caro. Aí ela foi e falou assim: mas eu conversei no início aqui da nossa consulta, você falou que come uma pizza por semana. É o preço da mensalidade. Exatamente. Porque hoje em dia tem academia de R$100. Tem, hoje em dia tem. Olha, põe um tênis. Antigamente era um pouco mais assim, mais Fernanda, difícil, né? Hoje põe um tênis e o short, um homem, né? E uma camisa e vai correr na rua. Gente, não tem coisa que emagrece mais que uma corrida. Eu não conheço. Do que uma corrida. Vai correr, é de graça. É de graça. Qual que é a desculpa? Às vezes a pessoa trabalha 2 km do escritório dela, ela vai de carro, vai a pé. Você tá entendendo? Vai a pé. E outra dica boa também, porque quando teve pandemia, fecharam, né, as academias. Isso. Aí eu comprei uma corda
R$19,90 Aí, e ficava pulando no meu quintal. eu fiz um pouco melhor. Eu montei uma academia lá em casa. Ai, sério? Porque Que legal. todos os meus prédios eu entrego com a academia montada. Ah, que legal. Tá? E conta aí como é que foi. Então, o que eu raciocinei? Fecharam as academias. E eu também não tinha saco, não. Eu chegava lá, gente guardando... A pessoa tá fazendo um aparelho, coloca o telefone em cima do outro, guardando, garrafinha d'água. Aquilo me irrita. Aí eu pensei, gente, eu tenho um contato do cara que monta academia, porque eu compro pra construtora. Eu liguei pra ele mandou entregar lá em casa. Nossa, eu que legal. tenho uma academia na minha casa. Ele montou lá em casa. Claro, com uma academia menor e Não, tal, mas eu montei uma chique. academia lá em casa. Eu tenho uma academia dentro de casa. Não, que maravilha. Então eu chego do Muay Thai e vou fazer musculação. Não, e é só pra você. Exatamente. Não, que delícia. E outra coisa, ela se paga, porque eu deixei de pagar mensalidade de academia. Vai chegar uma hora que ela se paga. Ela se paga. E você ainda tem o equipamento. O resto da vida. Você pode vender. Não, o resto da vida. Aquilo não acaba. Maravilha, pode ficar com seus filhos também. Não, meus meninos já usam os mais velhos. Quando vão lá em casa, que eles não moram comigo, eles usam. Eles fazem academia. E o que te tira da zona de conforto hoje? O que me faz sair da zona de conforto? Hoje. Assim, os estalos. O que me faz sair da zona de conforto é a minha família. Eu quero tudo de melhor para eles. Eu quero sempre melhorar. Então, isso me faz sair da zona de conforto. Porque eu quero sempre mais. Eu quero ganhar mais. Eu quero melhorar em todos os aspectos. Então, a minha família me tira da zona de conforto. Porque a coisa mais fácil do mundo é ficar na zona de conforto. Sabe? A coisa mais fácil do mundo. E eu falo o seguinte, gente. A coisa mais fácil do mundo é ser pobre. É só não fazer nada. Pobre é a coisa mais fácil do mundo. Pobre é só não fazer nada. Ganha dinheiro pra você ver o tanto de trabalho que você tem. Então eu falo assim, gente, quer não fazer nada? Vai ficar pobre. Quer melhorar de vida? Aí dá trabalho. O que você quer pra sua vida? Eu gostei desse insight. Vamos cortar esse insight aqui. Adorei. E infelizmente hoje a maioria das pessoas estão vivendo de quê? De ajuda do governo. É verdade. Tá Entendeu? até faltando mão de obra, né? Nós estamos com dificuldade na construtora para achar servente e pedreiro. Eles não querem trabalhar mais. E o que você acha que é o seu propósito de vida hoje? É criar meus filhos. Que gracinha. Eu falo que eu sou... Não, E eu tive um problema muito grande com meus primeiros, que eles nasceram com 6 meses. Bem rapidinho, Meu menino né? Rodrigo tinha 650 gramas. Você sabe o que é 650 gramas? Eu tenho uma foto dele, da enfermeira, com uma mão, uma cabecinha com uma aqui, mão? Meu Deus. os pezinhos aqui, tomava banho na torneira da pia. Tô brincando, não. 650 gramas, gente, era isso aqui, era um ratinho. E o médico falou comigo assim, aqui, você é novo, você vai ter outros filhos, quer dizer, eles vão morrer e você faz outro. Eu falei assim, doutor, eu vou sair daqui com meus 2 filhos. Não abro mão. E meus 2 filhos, assim, não ficaram com sequela nenhuma, Fernanda. E eu prometi pra mim, Deus, eu só saio daqui com meus meninos. Eles ficaram 45 dias na incubadora. Mas saíram de lá, são 2 homens de 23 anos, moram sozinhos, um já é formado, o outro forma esse ano em Direito. Eu falei, eu não abro mão, Deus, eu vou levar meus filhos embora. E eu não aceitei que eles iam morrer. E eles estão comigo hoje. E há 23 anos atrás, não tinham o que tinha hoje, hein? Eles nasceram com 6 meses. Por que a minha irmã faleceu? Eu também nasci de 6 meses. A minha irmã faleceu porque a minha mãe nem sabia que estava grávida de gêmeos. Eu vou fazer 50 anos. Naquela época, o ultrassom fazia de vez em quando e era muito arcaico. Minha mãe não sabia que estava grávida de gêmeos, não. Ficou sabendo no dia do parto. E com 6 meses de gestação, não tinha o que tem hoje, né? Que meus meninos ficaram na incubadora, cheio de aparelho. Ela faleceu com 24 horas. Nossa. Entendeu? Hoje teve Hoje em dia várias histórias que me chocaram aqui hoje. Não é fácil, não. Mas é por isso que eu tô até hoje. Eu não reclamo da vida. Eu sou um cara que eu não reclamo. Você não me vê reclamando. Eu posso ter o problema que for. Você não vai escutar uma reclamação da minha boca.
Isso tem até naquele livro, né? Os Segredos da Mente Milionária, que a gente sempre tem que ver o lado bom ali. Todo acontecimento na sua vida tem um lado bom. Todo, é só procurar. Vou dar um exemplo, Fernando. Se eu te der um limão aqui e você partir o limão e chupar, você vai fazer cara feia. O limão é amargo. Agora eu posso pegar o limão, fazer uma limonada, fazer uma caipirinha. Eu posso usar o limão para temperar uma salada. Então, é o mesmo limão. Basta, é a forma de você usar. Tanto é que as grandes empresas e as grandes riquezas, elas sempre nascem quando? De uma recessão. Sim, uma crise. De uma crise, né? O que é o diamante? O diamante é um carvão, esse carvão que você faz churrasco, que ele é submetido a uma temperatura tão alta, a uma pressão tão alta, que ele vira o quê? O diamante. Ele vira um diamante. Ele vira um diamante, porque ele passou por uma transformação muito bruta. E a vida do empreendedor é assim também, né? A gente isso. passa pressão até ficar bom. Até ficar bom, exatamente. E qual o seu maior medo? Meu maior medo é não conseguir criar minha família do jeito que eu quero, sabe? De dar conforto. Às vezes as pessoas falam assim, Rodrigo, você dá muito pros seus meninos, mas eles fazem por onde, né? Como eu te falei, eu tô formando agora e o outro já formou. Eu tenho filhos de amigo meu que não saíram do 2º grau. Os meus estão formando na faculdade. Né? Então, assim, eu sempre trabalhei muito para dar conforto para minha família. E como que você acha que o seu trabalho pode impactar na vida das pessoas? Olha, no ramo de direito é ajudando, é soltando uma pessoa que está presa de forma ilegal, né? Injusta. Na esfera civil, dar um exemplo, né? É conseguir rescindir um contrato abusivo, que às vezes está levando todo o dinheiro da pessoa. E na construção civil, tem uma questão muito importante, que é a habitação. O brasileiro, o primeiro sonho que ele tem, o maior sonho do brasileiro, é a casa própria. Sim, com certeza. E esse sonho eu consigo realizar. Eu construo a casa própria. Então, na construtora é isso, é realizar sonhos. As pessoas compram apartamento, você vê o olho da pessoa até brilhando. Porque aquilo é um sonho dela, ter a casa própria dela. E a maioria das pessoas consegue comprar um imóvel a vida toda. A maioria. Alguns vão melhorando, vão trocando, às vezes tem mais imóveis. Mas a grande maioria, ela compra um imóvel e mora ali o resto da vida. Sim. Aquilo é um sonho. E qual a opinião que você tinha alguns anos atrás sobre construir e empreender nesse ramo da construção civil e mudou esse ano? É a questão de eu começar a vender na planta e trabalhar com dinheiro de terceiro. Isso é o que nós mudamos. Eu achava que trabalhar com dinheiro próprio era mais lucrativo e me convenceram que não é. E qual foi seu maior extremo até hoje na sua vida, assim, no geral? Como assim, Fernanda? Seu maior extremo, assim, sabe, aquela situação extrema. Você fala assim, pode ser do filho, ou então pode ser alguma outra coisa que deu um baque, sabe? Não, a que eu passei de um maior extremo realmente foi quando meus primeiros filhos nasceram e foram parar na UTI, na incubadora, porque o médico já estava falando que ia falecer. Um dos meus meninos nasceu sem respirar, já foi pegando, entubando, porque eu não escutei o choro. Ele não chorou. A primeira coisa que você faz quando você está na sala de parto, você quer escutar o choro para saber se nasceu com vida ou não. Então, um nasce, o outro nasce, sai correndo com o menino lá para dentro, nem vê a cara dele, e um menino não chorou, eu falei, nasceu morto, né? E depois aí, não, Rodrigo, tá tudo bem, é porque nós tivemos que fazer um procedimento para ele respirar, e deu tudo bem. Entendeu? Então, o seu maior extremo, você considera que foi esse dia? Sim, do lado ruim, sim. E do lado bom, eu falo que é a minha formatura em Direito, porque eu sempre fui apaixonado com Direito. Eu formei com 22 anos, né? Tô com 28 anos de formado, faço agora. É minha maior alegria, né? E agora conta pra gente algo que você só aprendeu ao longo desses tantos anos de trajetória profissional. É saber pôr preço no meu trabalho, saber me valorizar. Especificar, né? Como eu gosto muito do direito, eu não sabia me valorizar financeiramente. O cliente muitas vezes colocava preço no meu serviço. Hoje quem põe preço sou eu. Se o cliente tiver condição de pagar, bem. Se não tiver, eu não posso fazer nada. Vai ter alguém que vai fazer mais barato. Não, que vai pagar, que vai aceitar pagar. Não, sim, eu falo assim, né? Você não pode... Uma coisa é dar desconto.
Outra coisa é o cliente vir com querer pôr preço no seu trabalho. Isso eu não aceito mais. Eu não aceito cliente pôr preço no meu trabalho. E, inclusive, eu ia entrar nesse assunto, mas foi bom, você já puxou, que é sobre como que você aprendeu a criar um equity, né? Que é criar valor no seu nome a ponto de isso acontecer. Você colocar o preço e saber precificar, independente se está caro, se está barato. Só com o tempo, Fernanda, só com a maturidade. Eu falo o seguinte, o homem se torna homem depois dos 40 anos. Antes dos 39 para baixo é menino. O homem demora demais a amadurecer. Né? Isso é comprovado, inclusive, né? Isso é comprovado, inclusive, na medicina. A mulher amadurece muito mais cedo do que o homem. Homem, para mim, ele se torna homem com 40 anos de idade. Ali que a chave vira, sabe? É que você se torna homem de verdade. E vem muita responsabilidade também, né, Rodrigo? Como eu tive filho cedo, né? Eu tive filho com 26 anos. Tanto é que meus filhos têm 23. Eu tive filho com 26 anos de idade. E você casou com quantos anos? Na mesma idade. Minha namorada engravidou na época, eu juntei, né? Eu juntei. Casado, eu sou só com a Rafaela, foi a primeira vez que eu casei. Entendi. É com a minha esposa atual. Eu só casei uma vez. Eu tinha entendido que você casou Não, anteriormente eu tinha união estável. Tá. E casado no civil e na igreja é só uma vez. É o casamento que eu tenho hoje. Entendi. Agora vai vir uma pergunta bem difícil. Essa não precisa me responder rápido, pode pensar. Refletir. Hoje é seu último dia na Terra e você não pode deixar nada, né, nenhuma rede social, nenhum livro, nada. Apenas 3 ensinamentos. O que você diria? 3 ensinamentos que eu deixaria para a eternidade? Que o bem mais precioso que você tem é o tempo. É o bem mais precioso. Use esse tempo o máximo possível em prol da sua família. Seria o segundo ensinamento. E o terceiro ensinamento é que dinheiro e posse, realmente as propriedades que a gente tem, os imóveis, isso e aquilo, as pessoas acham que são dono disso e não são. A gente está aqui só usufruindo disso. Porque um dia a gente vai morrer e a sua casa amanhã, no futuro, vai morar uma pessoa estranha ali, o seu dinheiro vai passar de mão, os seus carros vão passar para outra mão. Então, assim, não trabalhe só pelo dinheiro, não viva pelo dinheiro que você vai ser infeliz. O dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Mas se você trabalhar por conta dele, você pode até ganhar dinheiro, mas você vai ser uma pessoa infeliz. Porque nunca vai ter uma quantidade de dinheiro que você vai ficar satisfeito. Você vai sempre querer mais. E aí vira um vício que você nunca está satisfeito. Então seria isso. Eu adorei suas respostas. Muito lindo. Obrigado. Agora um bate-bola bem rapidinho. Responda com uma palavra. Motivação. Família. Concorrência. Não tenho. Network. Primordial. Direito. Vida. Consultora. Gratidão. Família. Tudo. Empreender. É necessário. Comunicação. Comunicação. No sentido do marketing mesmo. Sim, Como é que eu vou falar comunicação? Agora tá sendo essencial, né, pra você? É essencial, é uma coisa essencial. Não, mas pode falar com suas palavras. Não, mas é a sua ideia. Não é porque eu roubei sua ideia, não, mas é o que veio na cabeça mesmo. Não tem problema, não. Acaba induzindo, não tem jeito. A gente chegou no final aqui do podcast. Você gostaria de acrescentar algo pro pessoal? Falar pra câmera? O que eu queria falar é o seguinte. Graças a Deus, eu cheguei hoje num patamar que eu não me contento onde eu tô hoje, tá? Eu tô sempre melhorando. Aprendi algum tempo atrás que você só melhora fazendo networking. Se vocês querem sair de onde vocês estão, eu não tô falando para vocês abandonarem os amigos de infância, seus amigos hoje não. Mas procurem andar com outras pessoas que pensam diferente, que possam te agregar, né? Sim. Porque se você ficar no mesmo ciclo, você não vai prosperar mais do que você já prosperou. Então você tem que aumentar, não pode manter o ciclo antigo, mas aumenta, faça network. O network vai te levar a lugares que você nunca imaginou, você vai fechar negócios que você nunca imaginou, você vai ter oportunidades novas que você nunca imaginou. O networking eu aprendi que é tudo.
tudo. O network te leva a outro patamar. Não tem nada melhor que o network. Eu falo que a coisa mais valiosa que você tem é o network. Porque eu brinco que os meus amigos complementam o meu salário. Não, com certeza. Eles complementam o meu salário. E indicação, tudo. É igual você disse também, às vezes você conhece um fulano, você ajuda ele, aí daqui 2 anos ele te ajuda. Isso. É uma rede mesmo, né? De um ajudando o outro. Pessoal, eu sou suspeita para falar, né? Como todos vocês já sabem, eu tenho meu próprio network, segue aqui embaixo, vou deixar o @. E agora eu quero fazer os agradecimentos finais. Para quem ficou até aqui, parabéns, né? Você já está se mostrando diferente das demais pessoas, né? Que escutou o podcast inteiro. Coloca aqui nos comentários o que você achou e espero você no próximo episódio.